Olá para você que nos acompanha, está no ar o Rede Câmara Notícias de hoje. A partir de agora, veja os destaques desta quinta-feira. Poder Legislativo recebe pedidos de impeachment do prefeito municipal de Pelotas. Representantes de emissora local visitam presidência da casa. Presidente da Comissão de Proteção Animal cria campanha para auxiliar na alimentação dos animais. Secretário de Planejamento e Gestão presta esclarecimentos no plenário do Legislativo. E ainda, você confere aqui todos os detalhes do esporte e da previsão do tempo. A Câmara Municipal de Pelotas recebeu pedidos de impeachment do prefeito municipal de Pelotas, Fernando Marrone. Confira os detalhes. O presidente da Câmara de Vereadores de Pelotas, Michel Promove, falou sobre os pedidos de impeachment protocolados contra o prefeito Fernando Marrone e explicou como vai ser a tramitação na casa. Então, em relação aos 6 pedidos, é isso. Nós temos já 2 pareceres sobre os 2 pedidos. Nós estamos aguardando os outros 4 pareceres para poder discutir a coletividade dos pedidos. A partir daí, discutir com as lideranças aqui da casa, com as bancadas, para poder, enfim, definir um encaminhamento em relação a isso. Segundo o presidente do Legislativo, a análise segue critérios técnicos e legais, seguindo os regimentos da Câmara de Vereadores. Eles estão passando por uma avaliação jurídica, né? Primeiro tem que ter uma avaliação técnica para depois qualquer avaliação política. Então nós estamos esperando oficialmente a posição do nosso corpo jurídico aqui, obviamente se tem embasamento jurídico ou não, a partir daí discutir com as lideranças aqui da casa, com as bancadas, para poder, enfim, definir um encaminhamento em relação a isso. A diretoria da TV Com Pelotas esteve na sala da presidência da Câmara de Vereadores para apresentar uma reivindicação formal relacionada à interrupção da transmissão do canal. Confira. A comitiva da TV Com foi recebida pelo presidente do Legislativo, vereador Michel Promove, e pelos vereadores César Brizolara e Júnior Fox. De acordo com a TV Com, a emissora deixou de ser transmitida após alterações no sistema de compartilhamento de sinal. A direção informa que o equipamento responsável pela divisão dos horários de exibição entre os canais está instalado na sede da outra emissora, localizada em frente à retransmissora da operadora, situação que interfere diretamente na distribuição do sinal. Nós temos uma outra emissora de TV, o canal 14, ele é um só, dividido em 12 horas, um termo que tornou lei pela Anatel. 12 horas para cada associação transmitir. Nós transmitimos há 23 anos, respeitamos esse termo da Anatel, e quando esse dispositivo, que é um relé que muda a comutação por 12 horas para cada, automaticamente já esteve conosco, a gente respeitou. E parece que o presidente individualmente, sem ouvir a direção da própria TV, da própria emissora, desligou, nos tirando do ar desde o dia 2 de janeiro. E que já definiu que ela vai transmitir 24 horas, esquecendo por completo que ela não fala pelas nossas 12 horas, nos causando muitos problemas financeiros. Afinal, a nossa TV ela é comunitária e ela não recebe recurso público. A gente entende que a Câmara de Vereadores tem um papel muito importante nisso, né? Nós não queríamos esse tipo de briga, porque isso não ajuda a comunicação comunitária. Isso sai do espírito de comunitária, de solidariedade, de serviço prestado por uma TV comunitária. Chegou a hora de falar sobre a previsão do tempo. Vamos chamar o Marcelo Burguês para saber todas as informações sobre o clima desta quinta-feira para Pelotas. Marcelo, conta aí pra gente as informações do clima. Quinta-feira, 5 de fevereiro, o céu amanheceu claro, limpo e com muito sol, o que se prolongará por todo o dia de hoje. À noite, o tempo bom permanece. A umidade relativa do ar fica entre os 55% a 92%. A mínima registrada é de 22 e a máxima pode chegar aos 32 graus centígrados. Na sexta-feira, o tempo fecha. O amanhecer vai ser nublado, passando para períodos chuvosos ainda pela manhã. Na parte da tarde e à noite, também há previsão de precipitações. O vento vai ser de 14 km por hora, sentido sul-sudeste.
A umidade relativa do ar atinge o pico máximo de 97%. A mínima vai ser de 19 e a máxima chega aos 30 graus centígrados. Então, tempo bom hoje, Pedro, e amanhã a chuva retorna e os pelotenses têm que separar o guarda-chuva, Pedro. Volto contigo aí. E no próximo bloco você confere. Presidente da Comissão de Proteção Animal cria campanha para auxiliar na alimentação dos animais. Secretário Municipal de Planejamento e Gestão presta esclarecimentos no plenário do Legislativo. Não sai daí, nós já voltamos. Sessões ordinárias, todas as terças, quartas e quintas, às 8h30 da manhã, ao vivo pela Rádio Câmara 90.7 FM e nos canais 16 da NET e 21.2 do Sinal Aberto. A emenda impositiva é uma forma de direcionar recursos do orçamento para onde a comunidade mais precisa. Por meio das emendas impositivas, os vereadores podem indicar parte do orçamento municipal para investimentos específicos. Mas quem executa esses recursos é o Executivo. Esses recursos podem ser usados em áreas como saúde, educação, assistência social ou até mesmo a infraestrutura. Ou seja, o valor indicado deve ser aplicado conforme o que foi aprovado. O termo impositiva significa que, respeitando a lei e o orçamento, a execução do recurso é obrigatória. Alô, alô, boletim extraordinário urgente. Motorista de Pel City acaba de inventar um método novo de conduzir o veículo no trânsito. Dirigir ao volante com um dedo, celular na palma da mão e o olho focado para a tela da central multimídia. Ou seja, o motorista virou uma espécie de multitarefas humano. Faz de tudo um pouco ao mesmo tempo, menos prestar atenção no trânsito. Dica útil e sem custo. Vivente, não adianta botar película anti-impacto no teu celular, se tu mesmo vai virar um celular quebrado e trincado no asfalto. Se a mensagem é urgente e não pode esperar, encosta o carro, daí tu lê, responde e depois volta a trafegar. Porque do jeito que vai, a próxima chamada rápida quem vai te responder vai ser o SAMU. Ou o que é pior, tu pode ficar offline para sempre. A língua portuguesa causa muitas dúvidas. Vamos dividir algumas delas. Uma das mais comuns, a confusão entre pôde, o passado do verbo poder, como em ele pôde realizar a sua ação, enquanto pode, com o verbo no presente, representa uma ação que ocorre no momento, como ele pode concluir o pensamento agora. Cada um representa um tempo verbal diferente. Lembre-se, uma acentuação pode mudar todo o sentido. Outro é a diferença entre mal, com L, e mal, com U. A dica é associar bem e mal, bom e mal. Se não sei usar, troco por bom ou por bem e descubro qual encaixa. Então, temos o exceção, com 2 S's. Mas essa é a forma errada. O correto é com C cedilha. A escrita com 2 S's não existe, apesar do uso comum. Por fim, talvez o mais comum e desafiador deles, os 4 porquês. Porquê separado, sem acento, aparece no início de perguntas, enquanto o porquê junto, sem acento, vem nas respostas. O porquê separado, acentuado, é usado nos finais de perguntas, e o porquê junto com acento vem apenas como substantivo. Sempre se usa o porquê.
Rádio Câmara Pelotas 90.7 FM. A voz que atualiza e informa o ouvinte com agilidade e credibilidade. A audiência pública é uma reunião aberta, realizada pela Câmara para discutir temas relevantes para a cidade. Assuntos como saúde, educação, mobilidade urbana, orçamento e grandes projetos costumam ser debatidos neste espaço. Qualquer cidadão pode participar, acompanhar e se manifestar. A ideia é ampliar os debates e permitir que a população contribua com opiniões, sugestões e questionamentos. O que é discutido em uma audiência pública pode influenciar decisões futuras, projetos de leis e ações do poder público. Mais do que um encontro formal, a audiência pública fortalece a democracia e aproxima a Câmara da comunidade. É um espaço de escuta, participação e construção coletiva. Voltamos com o nosso segundo bloco do Câmara Notícias. O vereador Cauê Furo Solto, presidente da Comissão de Proteção Animal, criou uma campanha para auxiliar na alimentação dos animais a partir da arrecadação de tampinhas de garrafa plástica. Confira os detalhes. Esse projeto é o nosso primeiro projeto lançado na Comissão de Proteção Animal, que é a caixinha solidária. A gente vai distribuir para as pessoas, os cidadãos que quiserem contribuir para a pauta animal, uma caixinha que ela comporta até 1 quilo de tampinha PET, que a gente vai fazer a troca dessa caixa por um saco de ração de 15 quilos e distribuir para aquelas comunidades mais carentes, para aquelas pessoas que não têm a possibilidade financeira de comprar ração para os seus pets. Fevereiro é marcado pelas campanhas do Mês Roxo e Laranja. O mês laranja e roxo é dedicado à conscientização sobre a leucemia e doenças crônicas como lúpus, fibromialgia e Alzheimer. A campanha busca ampliar o acesso à informação, reforçando a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do acompanhamento médico adequado. Durante o período, ações educativas e mobilizações sociais são realizadas para incentivar o cuidado com a saúde, o acolhimento aos pacientes e a promoção da qualidade de vida da população. A Rede Câmara de Pelotas se une à campanha. Convocado pelo Parlamento de Pelotas, o secretário de Planejamento e Gestão, Salvador Martins, prestou esclarecimentos no plenário do Poder Legislativo. Confira os detalhes. No plenário do Poder Legislativo, com a presença dos parlamentares e servidores públicos, após convocação, o secretário de Planejamento e Gestão de Pelotas, Salvador Mandagará, prestou esclarecimentos sobre o trabalho executado em prol do município. O vereador Daniel Fonseca conduziu os trabalhos e falou sobre o momento. Então nós o convocamos com a maioria desse plenário para que pudesse prestar esclarecimentos. Teremos outras e esse posicionamento desse parlamento, a independência, nós lutamos pela independência porque isso é de interesse público, é do bem comum de todos. Os poderes deles têm que andar de forma harmônica, mas independente, o respeito. E se tivermos que convocar quem quer que seja para que haja respeito e estiver ao nosso alcance, assim será. Porque a verdadeira política, não politicagem, mas política, é as decisões do governo para o bem comum de todos. Chegou o momento de saber todas as informações e os destaques do esporte. E quem volta para nos atualizar as últimas informações é o Marcelo Burguês. Certo, Pedro, retornamos agora para falar de esporte. Na data de ontem, quarta-feira, 4 de fevereiro, aconteceu a segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A. E a dupla Grenal entrou em campo para buscar a recuperação na competição, já que as duas equipes perderam na primeira rodada. O Internacional foi até o Rio de Janeiro enfrentar o rubro-negro carioca, no Maraca, e o Inter saiu na frente no placar. Aos 47 do primeiro tempo, fez 1-0 com o centroavante Borré. Mas aos 23 da segunda etapa, o meio-campista uruguaio Arrascaeta empatou de pênalti para o Flamengo, dando números finais ao jogo: Colorado 1, Mengão 1.
Ainda sobre ontem, um pouco mais tarde, o tricolor gaúcho em casa duelou com o Botafogo. A partida aconteceu na Arena em Porto Alegre e o Grêmio esteve atrás no placar por 2 vezes. Aos 16 da primeira etapa, o Fogão fez 1-0 com o Arthur Cabral. Aos 25, o gremista Carlos Vinícius empatou o jogo em 1-1. E aos 35, Danilo ampliou para o Glorioso em 2-1. Já na segunda etapa, só deu tricolor gaúcho. O centroavante Carlos Vinícius empatou 2-2 aos 5 e aos 11 virou em 3-2 para o Grêmio. Aos 14, TT ampliou 4-2 e aos 33, Edenilson marcou o quinto e último gol para os gaúchos. Ao apagar das luzes, aos 40 da segunda etapa, o botafoguense Danilo descontou, marcando o terceiro gol e deu números finais à partida. Grêmio 5-3 em cima do Botafogo, para a alegria do torcedor gremista. E ficamos por aqui com o esporte. Obrigados a todos os nossos espectadores e até a próxima. Volto contigo aí, Pedro. O nosso Rede Câmara Notícias desta quinta-feira fica por aqui. Acompanhe mais detalhes na TV, no rádio, site da Câmara e demais plataformas digitais. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima!